graça e a paz estejam com todos, amém? Vamos orar ao Senhor nessa manhã. Feche os vossos olhos, porque o Senhor está aqui nesse lugar. Ele veio nos visitar nessa manhã. Nós não estamos aqui sozinhos. O Senhor veio nessa manhã, queridos, por causa de mim e por causa de você. Não é por causa de nada, é por causa de nós. Por isso que Ele está aqui. Aquete o seu espírito, aquete a sua alma. Fique atento àquilo que o Senhor vai falar com você nessa manhã. Que os seus olhos estejam abertos, que o seu coração esteja aberto para ouvir a preciosa palavra do Senhor. Espírito Santo de Deus, me acalma, Senhor. Traz a calma, Senhor, ao meu interior. Usa-me, Deus, nesta manhã. Usa-me, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Todo roubador da semente, Senhor, seja repreendido agora, pelo poder do nome de Jesus. Toda distração, Senhor, para não compreender, Deus, a Tua palavra, agora seja aniquilada pelo poder do Teu nome. É o que eu te peço, Senhor, nessa manhã. Enche os nossos corações de alegria, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Como já foi dito, a semana passada eu falei sobre Jesus é a nossa vida. E de fato, Jesus, Ele é a nossa vida. E hoje daremos início à aula, os 3 aspectos do pecado. Você já sabia que existia 3 aspectos do pecado? Não? Pois nessa aula nós vamos falar sobre ele. Mas primeiramente, eu quero te falar sobre o plano glorioso de Jesus Cristo. Ao criar o homem, Deus tinha em seu coração um glorioso plano. O seu propósito era ter uma família semelhante a Ele, como Priscila, santo como Ele é. E a Bíblia nos diz que em Gênesis, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 1, versículo 26, está escrito assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. O que foi que Deus disse? O Pai, o Filho e o Espírito disse: vamos fazer o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E como é a semelhança de Deus e a imagem de Deus, Ele fez o homem santo, separado do pecado. Como? Ele fez o homem como ele é, criativo, tem poder para pensar, racional. Ele fez o homem, queridos, governador. Ele disse: domine sobre as aves do céu, sobre o gado da terra, sobre o réptil que se move. Por que Ele fez o homem governador? Porque o Senhor é governador do universo. Ele fez eu e você com intelecto, com capacidade de se relacionar, com emoções, com sentimentos. O Senhor fez eu e você conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. Amém? Você tem capacidade de se relacionar, de entender, de pensar. Você tem sentimentos, você tem poder de decisão, você tem criatividade, você tem capacidade de discernir. Quando você pensar que você é um inútil, que as pessoas não querem você por perto, que as pessoas não gostam de você, lembre-se que o Senhor fez você conforme a imagem e semelhança dele.
Ele fez você exatamente pensando como Ele é. Amém? Ele nos fez governador. Onde lemos, Ele disse: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, à imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Em Salmos, capítulo 8, versículo 5, diz que eu e você somos a coroa da criação de Deus. O Senhor fez eu e você, depois dele ter feito tudo pelo poder da sua palavra. Ele nos tirou do pó da terra, tirou Adão do pó da terra, fez Adão, fez Eva e disse: vocês vão governar. E a Bíblia diz que eu e você, nós, seres humanos, somos a coroa da criação de Deus. Nós somos a expressão do Deus vivo sobre essa terra. O homem foi coroado como rei da criação inferior e recebeu domínio sobre todas as criaturas inferiores. O homem foi colocado nessa posição de governador para que ele e todos os seus gloriosos domínios magnificasse o onipotente Criador e Senhor do universo. Deus, ele fez o homem conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. Porém, toda essa beleza, toda essa glória foi manchada. Quando Adão pecou, desviou-se completamente desse plano. Vamos para Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3, está escrito assim. Ora, a partir do versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta do que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Versículo 2. E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como um Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estava nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Toda aquela beleza, toda aquela glória foi perdida exatamente nesse dia, quando Adão pecou. Aqui diz que a serpente era mais astuta do que todas as alimárias do campo. Ou seja, ela era mais esperta do que todos aqueles animais que estavam no campo. E ele chegou com a interrogação para Eva sobre o que Deus tinha dito para Adão. Foi assim que Deus disse? É assim que Deus disse: não comerei de toda a árvore do campo? E Eva respondeu a ela: do fruto da árvore do jardim comeremos. Nós podemos comer de todas as árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis, porque no dia que vocês tocarem, certamente morrerá. E a serpente disse: não, querida, certamente você não vai morrer. Porque Deus sabe que no dia em que deles comer, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E aquele questionamento trouxe uma curiosidade para Eva, e o que foi que ela fez? Ela olhou para a árvore com outros olhos, porque aquela árvore já estava ali fazia tempo, e ela não tinha olhado com os mesmos olhos, mas depois que a serpente indagou a ela a respeito do que Deus tinha dito,
Ela olhou com outros olhos. E aqui diz assim: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, será que ela não já tinha visto? Os olhos dela foram abertos naquele dia para o mal, para comer daquela árvore. E ela viu que era desejável para dar entendimento, tomou, comeu, deu a seu marido e ele comeu. E o que aconteceu, Priscila? Foram abertos os olhos. O pecado foi uma intromissão violenta no propósito de Deus. O pecado passou a existir, queridos, na humanidade, na vida do homem, a partir daquele momento. O homem perfeito estragou-se, corrompeu-se, morreu. A amizade foi manchada, a confiança perdida. Os filhos se separaram do pai, a sua família foi rompida. Foi isso, queridos, que o pecado trouxe para a humanidade. Manchou toda a humanidade. Aquela árvore que estava ali parada, aonde Deus tinha dito: não coma, porque no dia que você comer, você vai morrer. Adão comeu daquela árvore e trouxe o pecado para a humanidade. Adão colocou-se em oposição a Deus, recusou-se a sujeitar, a fazer a vontade de Deus, de modo que Deus determinasse o curso da sua vida, e tentou tomar as coisas das mãos de Deus e determinar ele o seu próprio futuro. Foi isso que Adão fez. Ele determinou o seu futuro longe da vontade de Deus. Deus queria, queridos, que Adão, que eu e você fosse amigo dele. Ele queria estar como no Éden, na viração do dia, vendo nos dar boa tarde, sem mancha, sem pecado. Eles descobriram que estava nu, queridos, porque a maldade entrou naquele momento. O pecado foi uma intromissão violenta no propósito de Deus. Quando eles pecaram, logo eles pegaram folhas, se cobriram e se esconderam. E quando o Senhor veio perguntar: onde vocês estão? Eles se esconderam. Se esconderam do Senhor porque descobriram que estavam nus. A culpa entrou, o medo entrou, a fome entrou, o pecado entrou, a morte entrou por meio daquele dia. E o Senhor Deus, no versículo 17, depois dele ter tratado, no capítulo 3, versículo 17, depois dele ter tratado com Adão, ele foi perguntar quem tinha dado a Adão o fruto. Ele disse que foi a mulher. Que mulher? A mulher que o Senhor me deu. Então a culpa não é minha, é sua. A transferência de pecado, queridos, entrou. Ninguém mais erra porque é errado. Eu erro porque o meu esposo fez assim. Eu erro porque meu filho fez assado. Eu erro porque meu vizinho disse. Eu erro porque meu pastor falou. Naquele dia entrou a transferência de pecado. Mas no versículo 17, diz assim, do capítulo 3 de Gênesis, versículo 17. E Adão disse: porquanto destes ouvido a voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerá dela todos os dias. O que foi que aconteceu com a terra? O que foi que aconteceu com a humanidade? Naquele dia, a terra passou a ser maldita. O Senhor disse: maldita é a terra por causa de você, Adão. Toda a sua descendência, a partir de hoje, nasce corrompida, perversa, mal. A partir de hoje entra a doença, a peste, a fome, a praga. A partir de hoje, tudo que é ruim entra no mundo. Entrou a morte, entrou a doença, entrou a praga, entrou a contenda, entrou o desamor, entrou a fidelidade. Maldita, Adão, é a terra por causa de você. A rebelião
foi o ponto inicial do pecado. Entretanto, o estrago não parou por aí. O dano do pecado na vida do homem vai muito mais além do que um coração rebelde. A rebelião, a oposição, a resistência trouxe consequências gravíssimas sobre o homem. Há 3 aspectos importantes do pecado sobre o homem. Qual é o primeiro aspecto, Priscila? Depois do plano glorioso do Senhor, de fazer o homem à sua imagem, à sua semelhança, Adão pecou. E porque Adão pecou, a terra foi maldita por causa dele. Foi maldita não, é maldita por causa dele. E hoje nós vamos estudar os 3 aspectos do pecado que entrou por meio de Adão. E o primeiro aspecto se chama condenação. Diga condenação. Repita, o pecado veio condenar o homem ao castigo eterno. Foi isso que aconteceu. O primeiro aspecto. O pecado veio castigar o homem ao castigo eterno. Condenar o homem ao castigo eterno. O que é condenação? É o julgamento que condena alguém a uma pena. É uma sentença final em que o juiz reconhece o réu como culpado e lhe impõe a pena. É isso que o pecado faz com os seres humanos, com a humanidade. Ele condena o homem a uma pena. É um julgamento em que condena alguém, nesse caso, nós que somos seres humanos, nós somos julgados e condenados. É uma sentença em que o juiz reconhece o réu, ou seja, eu e você, como culpado e lhe impõe a pena, que é a condenação eterna. O pecado separa o homem de Deus, trazendo uma separação, uma pena eterna. Vamos ler em Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18. Romanos, capítulo 1, versículo 18. O que é que o pecado faz, Priscila? O pecado condena o homem ao castigo eterno. Vamos ler a partir do versículo 18. Porque o céu, Romanos 1, versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em justiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seus discursos, desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível, que não tem mancha, que não tem pecado, em semelhança da imagem de um homem corruptível, manchado, escravizado, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às suas paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural contrário à natureza.
E, semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha a seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecido de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobediente ao pai e à mãe, nécio, infiéis nos seus contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, o que tais coisas pratica, não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. O que o pecado trouxe, igreja? O pecado trouxe condenação. Aqui há uma lista daquilo que não agrada a Deus. E a palavra termina dizendo, os quais, conhecendo a justiça de Deus. Será que são ímpios que nunca ouviram falar no Senhor? Será que são pessoas que nunca ouviram falar da palavra de Deus? Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de quê? De morte. Que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente faz, mas também consente aos que fazem. Quem faz está condenado, e quem consente com quem faz também está condenado. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, não só praticam, mas também consentem aos que fazem. O que o pecado trouxe? Ele trouxe condenação eterna ao homem, separação eterna de Deus. Aqui diz que os homens irreconciliáveis, vou ler, porque as mulheres mudaram o seu uso natural contrário à natureza. Mulher gosta de mulher, homem gostando de homem, pais de família, casado com filhos, de repente, num belo dia, acorda e descobre, não, eu sou homoafetivo. Mulheres, mães, cristãs, um belo dia se descobre, não, eu tenho desejo por mulher, eu sou sapatona. E hoje as coisas estão ficando terrivelmente contrárias, já era, hoje já está mais para o cumprimento da palavra de Deus, contrária à palavra de Deus. Porque se lhe faz bem, não é pecado. Se você está pecando, se você bebe, mas a Bíblia diz beber e não se embriagueis, na Bíblia dos outros, porque na minha não está escrito isso. Se você bebe e lhe faz bem, então não é pecado, porque nós temos que prezar pela sua saúde mental. O pecado trouxe condenação ao homem. E todos aqueles que praticam, não só isso que está escrito aqui, como outras coisas mais, tudo aquilo que é pecado, aborrece ao Senhor. E o que Adão e Eva quis foi se opor a Deus, ser como Deus. Porque quando a serpente disse, porque Deus sabe que no dia que você comer, será como Deus, foi isso que Eva fez. Eu vou me opor a Deus, porque eu serei como Ele. E estragou toda a humanidade. E o pecado condena o homem à separação eterna de Deus. Estão cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, pessoas más, avarentas, cheios de maldade, de inveja, homicídios, contenda. Eu conheço uma pessoa que diz assim,
Eu sou contendeira mesmo. E se acaba de dar risada. Não sabendo que é para a sua própria condenação. Não é Priscila que está dizendo, está escrito na sua Bíblia. Se você tem essa prática, hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de mudança. Porque a hora é agora, não é amanhã, não é para depois do culto e não é para ontem. Porque ontem já passou. O amanhã a gente não sabe se vai chegar, a hora é agora. Se você usa dessa palavra como essa pessoa que eu conheço, não é uma, nem duas, nem três que sai da boca dessa pessoa, eu sou contendeira mesmo, kkkk, é para a sua própria condenação. Separado totalmente de Deus. Condenado fora, longe do amor de Deus. Nécios, infiéis nos seus contratos. Queridos, mesmo que lhe cause dano, está escrito em Salmo, se eu não estiver enganado, capítulo 15. Mesmo com dano seu, não mude a sua palavra. Infiéis nos seus contratos, é digno de que, Priscila? De condenação. Sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. É digno de quê? Condenação. Vamos ler em 2 Tessalonicenses, capítulo 1. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 4. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do versículo 4. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pela qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus, que deem paga a tribulação aos que vos atribulam. E a vós, que sois atribulado, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus, desde o céu, com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e da glória do seu poder. Essa carta Paulo escreveu à igreja de Tessalonicenses, e a partir do versículo 4, ele diz que se gloria da igreja de Tessalonicenses por causa da fé que eles têm e por causa da paciência, porque ele estava sendo, a igreja de Tessalonicenses estava sendo perseguido. Aí ele começa a dizer, prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por digno do reino de Deus, pelo qual também vós padeceis. Aí ele começa dizendo, se de fato é justo diante de Deus, que deem paga a tribulação aos que vos atribula, e a vós que sois atribulado, descanso, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com o anjo de seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança do que não conhece a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição. A igreja de Tessalonicenses estava sendo perseguida, estava sendo afligida, mas ela estava firme. Aqui Paulo diz que ele estava falando dela em outras igrejas, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas. Olha, a igreja de Tessalonicenses está sofrendo perseguição, mas ela está firme. Aí Paulo diz que o Senhor, quando vier, com poder e glória, com os anjos do céu, com labareda de fogo, tomando o quê? Vingança. Tomando o quê, igreja? Vingança. Dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo.
duas pessoas, dos que não conhecem a Deus e dos que conhecem e não obedecem. Com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem e dos que não obedecem a Deus. Não obedecem ao Evangelho. O que vai acontecer com essas pessoas? Os quais quem? Os que não conhecem a Deus e os que conhecem e não obedecem, padecerão com eterna perdição. O que o pecado trouxe para a humanidade foi a condenação eterna. Amém, igreja? Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Vamos ler do versículo 1. Apocalipse 21, a partir do versículo 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova, que de Deus descia do céu, adereçada com uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede de graça, lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Mas, porém, contudo, todavia, quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Aqui a palavra do Senhor no capítulo 21 começa falando dos santos, aonde eles vão morar, aonde nós iremos morar. Tem santo aqui? Amém. Não fique triste. E aqui está dizendo: vai morar numa nova Jerusalém. O Senhor vai limpar dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas estão passadas. Estaremos lá sem dor, com todas as lágrimas dos olhos. Nós não choraremos mais. Não haverá mais morte, não haverá mais desunião, não haverá mais sofrimento, não haverá mais praga, não haverá mais dissolução, não haverá mais infidelidade. E ele diz assim: está cumprido. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer tiver sede de graça, lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas aqui o Senhor fala a respeito da condenação. Logo abaixo. Mas. O que significa mais? Porém, contudo, todavia, os tímidos, os incrédulos, os que não creram na palavra do Senhor, não creram no Evangelho, na força do seu poder, os abomináveis, os homicidas, os fornicadores, os feiticeiros, os idólatras, todos os mentirosos, o que mente pouco,
o que mente muito, o que fala uma mentirinha assim e o que fala uma mentirinha enorme. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. O pecado separa completamente o homem de Deus. E o pecado trouxe igreja para o homem uma condenação eterna. Se você está incluso nessas coisas, incredulidade, abominação, homicídio, a fornicação, que é pecado, na feitiçaria, na idolatria, só a imagem, Priscila? Não. Colocar em primeiro lugar o seu filho ao invés de Deus, colocar em primeiro lugar o seu esposo ao invés de Deus, inverter o valor de Deus para as suas coisas, isso é idolatria. Se você pratica tais coisas, a hora de mudar é hoje, é agora, porque a Bíblia diz que a sua parte, a parte de quem faz todas essas coisas, é no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Se você tem alguém em casa, fale, por mais que fique de mal de você. Porque como a gente leu em Romanos, padecerão também aqueles que consentem com os que fazem. Fale. Se a pessoa continuar, é problema dela. Você provou, você mostrou que não é conivente com o seu pecado. E Deus não cobrará de você. Amém? O pecado condena o homem ao castigo eterno. O primeiro aspecto do pecado é a condenação. Deus é justo e santo e não pode conviver com a injustiça e o erro. O pecado colocou o homem debaixo da ira de Deus. O homem foi condenado ao castigo eterno. Apesar do seu grande amor, Deus não poderia fazer de contas que seus filhos não pecaram. Se ele fizesse isso, se tornaria injusto, violentaria a sua justiça. Deus não admite o erro, o pecado. Tudo que o homem faz é uma dívida impagável que todo homem tem com Deus. Dívida essa que o separa e o condena diante de Deus, a penalidade de uma eterna perdição. Traga à sua consciência hoje, queridos, aquilo que você precisa mudar. Porque você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. Amém? Então, se você pratica tais coisas, busque hoje, Senhor, me ajude. Recorra ao Senhor, porque Ele é fiel e poderoso para te ajudar. Porque o pecado, queridos, sem pena de ninguém, se é criança, se é velho, se está com problema na coluna, se está com mal de Alzheimer, se está com problema psicológico, se a sua emoção não está bem, se você está com depressão, se você está com o dedo doendo, se você está com a cabeça doendo, se você está com dor de dente, ele não alivia para você. O pecado não tem nenhuma pena de mim, de você. Sabe o que ele quer? Condenar. Eu e você. Mas venceremos em nome de Cristo Jesus. Amém? O segundo aspecto do pecado, a escravidão. Diga comigo. O pecado veio escravizar o homem. O pecado tem poder sobre o homem. O primeiro pecado condena. E o segundo aspecto do pecado escraviza o homem. O que é ser escravo? Indivíduo que está privado de sua liberdade, sendo submetido à vontade de outrem, definido como prioridade, dependente que não consegue livrar da sua influência. Esta é outra consequência do pecado.
o pecado, além de condenar o homem, escraviza. O pecado veio escravizar o homem. Vamos ler em João 8. João 8. A partir do versículo 31. João 8, a partir do versículo 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livre? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Diga comigo: todo aquele que comete pecado é servo, é escravo do pecado. O Senhor estava no seu discurso, falando sobre a sua missão, e chegou um dado momento que os judeus creram naquilo que ele disse, que ele estava falando, que ele testificava dele mesmo. E eles não estavam crendo que ele testificava dele mesmo. E Jesus disse: mas na sua lei está dizendo que se dois são testemunha, é verdade. E Jesus estava dizendo: eu e o Pai somos um, e nós testificamos de nós mesmos. Aí os judeus creram nele. E ele disse: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ele respondeu: somos descendência de Abraão, não servimos a ninguém. Como você fala para mim, para a gente, para nós, que sereis livres? Nós não servimos a outro, nós não somos escravos de ninguém, nós somos descendência de Abraão, eu não tenho Senhor, nós somos livres. E como é que você diz isso? E ele disse bem claro: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Por que ele disse isso? Porque não há nenhum justo sequer. Não há ninguém que faça o bem. E todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E o que foi que o pecado trouxe para a humanidade? O segundo aspecto que ele trouxe para a humanidade foi a escravidão. O pecado veio escravizar o homem. Vocês conhecem alguém que vocês fazem assim: mas eu já fiz campanha, mas eu já fui lá, eu já orei, já levei pastor, já levei óleo ungido do monte, já levei água ungida de não sei quem, mas a pessoa não consegue se libertar. Por quê? É escrava do pecado. Eu conheço gente assim. Eu tenho uma tia desse modo. Já discipulamos, já trouxemos para a igreja, já fomos na casa dela, já fizemos campanha, já levamos algumas pessoas da igreja na casa dela, mas ela é escrava do pecado. Hoje vem aqui na igreja, amanhã já está na rua, é dependente de droga, se prostitui, não cria os seus filhos, tem filho de um, de outro, 4 filhos, 4 pais. Dá uma dor de cabeça terrível. Porque, Priscila, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O pecado, igreja, escraviza. A mentira escraviza. Se eu minto hoje por causa dessa tampa,
Eu tenho que cobrir essa mentira para ninguém descobrir, eu minto por causa desse copo. Aí, por causa dessa tampa, eu tenho que mentir por causa dessa tampa, por causa desse copo, eu minto por causa do púlpito. E por causa do púlpito, por causa do microfone. E por causa do microfone, por causa do altar. E aí, vai puxando. Me torno escravo do pecado. O que é que a palavra diz? Um abismo puxa outro abismo. Por quê? Porque aquele que comete pecado é escravo do pecado. O que é que a pornografia faz com o homem? Escraviza. O homem não fica satisfeito apenas em ver aquela mulher e aquele homem tendo relações. Sim ou não? Sim. Se vocês nunca leram, leiam. O homem começa na revista, ou a mulher ou a criança. Começa na revista, da revista vai para o vídeo, do vídeo vai para a masturbação. Daqui a pouco está olhando a mãe nua, a prima nua, a tia, a avó. Daqui a pouco não se dá por satisfeito, violenta uma criança, violenta uma mulher, violenta um menino, criança, violenta um homem e chega nos animais. Por que, Priscila? Porque o pecado escraviza o homem. Ele não vai começar como um pecadão. Ele vai chegar como um pecadinho, uma besteira. A pornografia, queridos, ela destrói um casamento, uma família, ela destrói uma humanidade. Se você está aqui hoje e é viciado em pornografia, Priscila, mas eu não assisto filme pornográfico. Mas no seu Facebook, no seu WhatsApp, tem mulheres seminua, é pecado você olhar. Sim, porque você não olha por olhar, você olha desejando e compara a mulher que está ali com a sua esposa. A pornografia, a igreja, é pecado. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, e a pornografia torna o homem, torna a mulher escravo. Amém? Mulheres sensuais, homens sensuais, é pecado mulher também. Não é só para o homem, porque a gente diz muito, né, a respeito do homem, porque o homem é assim, porque ele olha, mas para a mulher também é pecado. E para a criança é pecado também. Então, se você olha foto de mulher seminua, de biquíni, exclua, bloqueie, mas não se contamine, porque o pecado o escraviza, além de condenar. Lemos neste instante que o pecado condena. Então, além de condenar, ele te escraviza. Daqui a pouco você compara a sua esposa. Eu não gosto mais dela porque ela não tem aquela curva que eu vi no status de fulana de tal. Aí vamos dizer da gente que está aqui. Nós vamos lá e colocamos uma foto de biquíni, fio dental no status, sensualizando. Aí um irmão daqui da igreja ou uma irmã se sente inferior. E o irmão fala assim, eu não quero mais fulana, porque fulana de tal botou uma foto assim, assim, assado, e ela é mais bonita do que a minha. E começa a desejar aquela pessoa. E o que é isso? Pecado. Pecado para quem colocou a foto, quem colocou o vídeo, e pecado para quem viu. Porque aquele que comete pecado é escravo do pecado. Amém? É difícil, mas é a verdade. A pornografia é pecado, a mentira é pecado. Por quê, queridos? Tem coisas que as pessoas fazem, né? Vamos dizer um adultério. O adultério caiu na boca do mundo. Ai, fulano adulterou, pecou. Mas tem coisas que não caem na boca do mundo. Tem coisas que você faz, só você, e quem está vendo é Deus. E justamente porque Deus está vendo, Ele está dizendo nessa manhã que é pecado. O pecado escraviza. Se você não está conseguindo se libertar da pornografia, mesmo que não seja filmes pornográficos, mesmo que você não consiga evitar ver foto de mulheres nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no TikTok, seja lá onde for, no WhatsApp, chame alguém e confesse o seu pecado. Priscila,
Não é só a pornografia que escraviza, não. Sim. Tem uma coisinha que as pessoas não atentam e escraviza demais. Como, por exemplo, a murmuração, a maledicência. Tem gente já escrava do falar mal dos outros. Sim. Está aqui também. Vamos para Romanos, capítulo 7. Capítulo 7, versículo 14. Porque bem sabemos, capítulo 7, versículo 14 de Romanos. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre pecado. Paulo está falando sobre a lei. Ele diz que a lei, e eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Eu não vou entrar muito nesse assunto, porque é muita informação para a minha cabeça. Mas eu vou continuar aqui no 14. Bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado, vendido sobre a lei. O que Paulo está dizendo? A lei é espiritual, mas eu sou o quê? Carnal. Eu estou vendido sobre o quê? Vendido sobre o pecado. Ele está dizendo que a lei de Deus é espiritual, é coisa celestial, mas ele, como homem, é carnal e está vendido sobre o pecado. Ele está vivendo na carne? Não, ele está falando sobre a sua luta de querer fazer o bem, mas o mal está nele, escravizando. O pecado escraviza a igreja, o homem. E como o pastor disse, a maledicência, a depravação, a devassidão também escraviza o homem. A murmuração escraviza o homem. A avareza escraviza o homem de tal ponto que ele não consegue enxergar. Vou contar um fato que aconteceu a respeito do que o pastor falou sobre o voto, sobre a oferta do perdão e sobre dar uma quantia, a alguém que não pudesse te retribuir. Ou seja, eu dou a justiça missionária, porque a justiça missionária não tem nada para me oferecer. Quando o pastor terminou de falar isso, lá no meado de dezembro, de outubro, uma pessoa chegou e fez assim: eu já estou orando para eu estar nessa lista de receber e não de dar. Aí Alisson fez assim: pelo amor de Deus, você não entendeu o que o pastor falou? Que não é na condição de dar, de receber, é na condição de dar. E a pessoa disse: eu já estou orando para eu estar nessa lista. A avareza também escraviza o homem, que ele fica cego. Que fosse, querido, 10 reais que desse a alguém, mas que cumprisse, que fizesse, e não se colocar na posição de receber, porque a Bíblia diz: melhor dar do que receber. A avareza também escraviza o homem, ao ponto dele ficar cego, ao ponto de você falar assim: vamos comprar o pão da ceia? Ah, não tenho não, porque eu só tenho o dinheiro do pão. Escraviza o homem. O que é R$1 para contribuir para comprar o pão? O que é 1 quilo de alimento? Eu te garanto que não vai faltar. A avareza também, queridos, escraviza o homem. Vamos para Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 10. Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 10. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus.
Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há um só. O que Paulo está dizendo? Que todos os homens, a partir de Adão, é escravo do pecado. Todo homem, o pecado tem domínio sobre o homem, como um senhor de escravos tem domínio sobre os seus servos, fazendo sempre cometer novos pecados. Que não seja na pornografia, mas é na mentira. Não é na mentira, mas é na devassidão. Não é na devassidão, mas é na murmuração. E por aí vai. Todo homem é escravo do pecado. Todo homem está estragado, é inútil para Deus. Por causa disso, a Bíblia diz que o homem se tornou inútil para fazer o bem. Inútil para Deus. O problema não é somente a dívida pelo que o homem fez. O problema é também aquilo que ele é. E o que o homem é, igreja? Escravo. Vamos abrir em Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3. A partir do versículo 1. Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 1. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. Por quê? Porque é escravo. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também os naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram como bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que o governa. Assim também, a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua é um fogo como o mundo da iniquidade. A língua está posta entre os membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas-fera como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos aos homens, feito à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso faça assim. Priscila, eu não estou inclusa no pecado da pornografia, da prostituição, da maledicência, da soberba. E eu perguntando ao Senhor, porque obviamente que estava falando para a igreja, Senhor, o que eu posso trazer como exemplo? E Ele me deu Tiago 3. Porque se a gente for falar de quem bebe, é escravo da bebida, é alcoólatra, é usuário de crack, usa droga, todo mundo vai dizer aqui, eu mesmo não, está repreendido que eu não faço isso. Mas quando eu perguntei ao Senhor qual seria o versículo que eu ia trazer, Ele me deu Tiago, capítulo 3, versículo 1 até o 12, até o 11, sobre o tropeço na palavra. Ele diz o quê? Porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. Então, se você não pratica tais coisas, você pode estar incluso, e eu também, porque a palavra não é somente para você, primeiro é para mim,
sobre o falar demais.